Ei pessoal, meu nome é Vânia, faço parte da PIB de Conceição do Mato Dentro e hoje eu vou trazer uma palavra para vocês a respeito de Jó. A gente vai falar sobre gratidão e fé. Mas antes eu gostaria de orar com você. Se você pudesse curvar sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, que todo tempo, Senhor, o Senhor é fiel, ó Deus. Porque em todo tempo, Senhor, o Senhor nos guarda, nos protege, nos ama. O Senhor vem, Senhor, abençoar, ó Deus, a vida de cada um, ó Deus, que está aqui neste momento, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, Senhor, a ministrar, Senhor, esse trechinho, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida de cada um neste momento, ó Pai. Amém. Irmãos, particularmente eu gosto muito do livro de Jó. Eu acho que é um livro de muita fé, né? E a gente vai começar a ler a partir do capítulo 1, versículo 6. Se vocês puderem acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor. A primeira provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor diz a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio no deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, essa última parte aqui do versículo 21 é uma palavra de muita fé, é uma palavra de muita gratidão. Eu fico imaginando a dor que ele estava sentindo quando ele professou isso aqui, né? A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Era um homem muito próspero, muito próspero.
e era um homem reto, digno, um homem que temia a Deus. E como eu li aqui, ó, ele tentava não fazer o mal, ele tentava não pecar, era um homem correto, né? E um homem muito abençoado em suas finanças, muito abençoado com sua família, né? Os seus filhos eram unidos, eles faziam banquetes e se reuniam. Um fazia banquete, chamava os outros irmãos para comemorarem. E eu fico imaginando como era uma família feliz, né? Jó tinha uma família muito feliz. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E de repente ele perde todos os seus filhos de uma vez. Todos os seus bens de uma vez, né? A Bíblia fala que, como eu li aqui, os anjos foram se encontrar com Deus e Satanás também foi. E eu fico imaginando a alegria de Deus de falar sobre Jó, né? De falar do seu filho. A gente tem muito orgulho de falar de um filho nosso, né? Quando ele tá dando resultado na escola, quando é um menino obediente, né? Mesmo quando não é, a gente tem orgulho, é filho da gente. E eu fico imaginando Deus, a alegria de falar do seu filho Jó, né? Como que ele era íntegro, como que ele era bom, como que ele temia a Deus, né? Ele era grato a Deus. E de repente o diabo, como acusador, ele fala, não, ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele, né? Então tira dele os bens, tira tudo que ele tem, tira a família, tira os bens e ele vai te amaldiçoar, né? E assim Deus permitiu, né? Não foi a vontade de Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, tocasse na sua família, mas que não tocasse em Jó, na vida de Jó. Deus sabia o que ele estava fazendo, ele sabia, ele conhecia Jó, como ele nos conhece, né? Ele sabe do nosso íntimo, ele sabe quem a gente é. Então, quando ele permite, ele sabia que mesmo passando por todas essas provações, Jó jamais deixaria de acreditar em Deus, deixaria de amar a Deus, né? E não amaldiçoaria a Deus em momento nenhum. Deus sabia o que estava fazendo. E então assim o Satanás fez. Tocou no seu rebanho, tocou nos seus bens, tocou nos seus filhos. E tudo num dia só, no mesmo momento, né? Que fala que 4 mensageiros chegando um atrás do outro e vai contando a Jó as desgraças que tinham acontecido. E perante tudo isso, Jó louva a Deus, né? Ele mesmo perdendo todos os bens, era um homem riquíssimo, né? É muito difícil quem é muito rico perder seus bens, né? A gente se apega às coisas materiais, é do ser humano, a gente se apega e mesmo perdendo tudo, ele ainda é grato a Deus, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, né? O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fico pensando, meus irmãos, quantas coisas a gente não perde, coisas pequenas, coisas insignificantes, coisas que para Deus não tem valor, né? Mas que a gente dá um valor imenso e a gente reclama e a gente se lamenta e a gente fala, né, o que está acontecendo para a gente perder isso, né? Quantos entes queridos a gente não perde, a gente não aceita, né? Eu sei que é uma dor muito grande, eu já perdi vários entes queridos e não é fácil, a gente perde estrutura mesmo, a gente fica muito abalado, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E hoje a gente está passando por um momento de muita provação,
né? A gente tá num momento de incertezas, tá num momento de dor, né? Quantas pessoas aí não estão perdendo seus empregos, não estão passando necessidade de alimento, não tem dinheiro para pagar suas dívidas, suas contas, né? Que às vezes estava empregado, já estava tudo programado e de repente tudo se vai, né? Quantas pessoas não estão perdendo os entes queridos e a gente mal tem tempo de se despedir, né? A gente está num tempo que nem velar a pessoa, o ente querido, a gente pode, né? E às vezes até mais de um por família. Então eu vejo muito isso de Jó no que está acontecendo hoje, né? E eu creio que seja permissão de Deus, né? Eu creio que não seja vontade de Deus trazer sofrimento para a terra, mas talvez Ele permita para que a gente se volte para Ele, para que a gente louve a Ele, para que a gente entenda que a gente não é nada sem Ele. Nós estamos vivendo num tempo de dependência de Deus, né? A gente depende de Deus para manter o nosso emprego, a gente depende de Deus para ter alimento para comprar, porque a gente até sem certeza a gente ficou, né? De não ter alimento para comprar, mesmo tendo dinheiro, né? Não chegamos a esse ponto ainda, mas a gente teve essa incerteza. Então, é um momento de incertezas, é um momento de dor, né? Por mais que aqui na nossa cidade ainda esteja tranquilo, existem outros lugares que as pessoas realmente estão sentindo muito, né? Estão desesperadas. Então, meus irmãos, que a gente tenha fé, que independente do que vai acontecer, Deus está no controle, né? Ele vai nos sustentar, Ele vai nos honrar, né? Quando Jó fala isso daqui, ó, ele nem imaginava que depois de uns meses Deus restituiria tudo na vida dele. Além dos filhos que ele perdeu, além dos bens, ele ainda perdeu sua saúde, né? O diabo, ele é tão sujo que ele fala, mas ele perdeu tudo, mas ele ainda tem a sua saúde. Então Deus permite que ele tire a saúde de Jó, né? Que ele coloque uma doença muito feia nele, né? E Jó sofreu muito, né? Ele pegava cacos de telha e se raspava para aliviar um pouco a dor, né? Ele sentava sobre as cinzas de tamanho sofrimento. Então ele sofreu muito, né? A sua esposa falou para que ele negasse a Deus, para ele morrer logo e parar com aquele sofrimento. Eu imagino que ela não tenha feito isso talvez de maldade, mas de desespero mesmo. Quantas pessoas não tiram sua vida por desespero, né? E a gente sabe que só Deus tem o poder de tirar a vida, né? Tem direito de tirar a nossa vida. Mas por desespero, as pessoas fazem coisas erradas, né? Os amigos de Jó, eles foram ver ele e era tamanho sofrimento que eles não conseguiam falar nada. Eles ficaram 7 dias ao lado de Jó sem falar nada. E depois de um tempo, ele vendo tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanha angústia, e vendo eles ainda, né, e vendo ele ainda louvando a Deus, eles começaram a se questionar por que Jó está passando por isso. Será que ele fez alguma coisa de errada? Que pecado foi esse que ele teve, né, para ele estar passando por isso? Então, mesmo diante de todas as circunstâncias, Jó se manteve firme. É claro que assim, ele deve ter se questionado, né? E quantas vezes a gente não vê uma pessoa também passando por tantas dificuldades e a gente não questiona, pensa, mas ela tá com a vida assim porque, né, tá andando errado. Ela deve tá com um pecado muito grande para, né? Então que a gente não seja acusador, que a gente tenha misericórdia sobre a vida das pessoas, que a gente ore por elas, ajude elas, fale da palavra de Deus para ela. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, irmãos, que a gente tenha fé e que a gente seja grato, porque até então o Senhor tem nos guardado, tem nos honrado, e nos mínimos detalhes, né? E se isso faltar, e se o alimento faltar na nossa mesa,
E se a vida nos faltar, e se um ente querido, né, vier a faltar, que a gente entenda que Deus, Ele é Deus hoje, Ele foi ontem e Ele será para sempre. E que Ele é digno de toda honra e de toda glória. E é difícil às vezes a gente falar isso enquanto a gente não está passando por dificuldade nenhuma. Mas eu creio num Deus de amor, né? E que a gente realmente entenda que Ele quer o melhor pra gente, que Ele nos ama, né? Como eu estava falando lá atrás, quando o Jó fala isso, ele não sabia que Deus ia restituir tudo na vida dele, e em dobro, né? Mas ele teve fé e mesmo assim ele foi grato. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e nos guardar e que a gente saiba que em todo tempo Deus é conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus tenha tocado no coração de vocês, que a gente continue tendo fé e que, independente do que aconteça na nossa vida, Deus está no controle. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, Ele nos proteja, né, em todo tempo, e que a gente passe por esse momento difícil o mais rápido possível e que a gente ainda possa se reunir muito, se alegrar na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui trazendo essa palavra. Deus abençoe.